empresas aproveitando dessa demanda para lucrar mais, para vender ingresso na África dos filmes da Marvel, vender na Ásia, vender na Índia, vender no Oriente Médio, vender no Brasil, para lucrar dinheiro do mundo todo. Eu acho que esse é o principal ponto dessa discussão, de por que que isso é feito. Tá certo. Bom, Pronto. vamos agora para os comentários de 5 minutos do povo nerdola. É com vocês aí. Tá, eu queria só voltar em uma coisa que foi dita lá inicialmente, que foi falado sobre o povo negro, americano e tudo mais, e que hoje essa cultura, que vai ao encontro com o que vocês estão falando, que essa cultura woke é para trazer mais público. O povo negro americano, se fosse separado, segundo Walter Williams, que é um economista, foi um economista negro, falou que seria a 13ª ou 14ª população mais rica do mundo. O próprio povo negro tem o seu poder aquisitivo impressionante. Então, você não precisaria pegar conteúdos de brancos, isso eu estou falando lá dos Estados Unidos, ok? Você não precisaria pegar conteúdos de branco para fazer um conteúdo vendável, ok? Então, assim, isso não faz sentido. A própria comunidade negra tem a decodificação negra, que pega conteúdos, negra americana, tá? Sempre. Essa comunidade pega conteúdos, por exemplo, como Dragon Ball, e identifica personagens como sendo negros. O próprio Piccolo, dentro desse fenômeno de decodificação negra, é negro, apesar de ser um Namekuseidin verde, né? Um demônio aí do Makai verde. Então, assim, essa ideia que vocês têm de que a cultura woke é para ganhar dinheiro não faz sentido, principalmente porque é flop acima de flop. Você tem aí alguns sucessos, mas comparado ao tanto de flop, é infinitamente diferente uma coisa com a outra. O próprio Luiz falou que é para ganhar voto, e é isso que nós estamos falando. Então, quando você pensa que a comunidade negra americana tem um poder aquisitivo gigantesco, não faz sentido um produto que é de uma comunidade branca, que às vezes eles nem assistem, eles não estão nem aí. Você vai e transforma um personagem negro para pegar um dinheiro dessa comunidade que nem vai assistir aquilo, que nem vai ler aquilo. Se não for, na nossa visão, um pensamento muito mais político, para que aquele público seja convencido que existe uma dor, que existe um racismo estrutural, e aqui a gente pode falar de estruturarismo e blá, 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 mas existe esse racismo estrutural que fez com que um branco que representou o Homem-Aranha como uma pessoa branca, aquele cara ali é o inimigo do povo negro, e aí o Homem-Aranha agora precisa ser negro. Sendo que tem outros personagens que já representam o povo negro, que são muito mais rentáveis para aquela população, entendeu? Então, essa ideia de que isso tudo é por dinheiro cai por terra com os próprios flops e com a própria mudança agora que está acontecendo, ok? Várias empresas. E outra coisa, algumas empresas não estão nem aí. A Jaguar mesmo foi e continua woke. Continua woke. Vocês estão entendendo? E assim, essa mudança não aconteceu na virada do Trump. Isso está acontecendo há muito tempo atrás. E, claro, não deu dinheiro, continuou rolando a grana, que aí a gente sabe de agora onde vem. USAID. Vem da USAID. Essa mudança também pode ser nesse sentido. Eu posso agora não tancar esses meus prejuízos. Porque eu não tenho ninguém para receber. Investimento ideológico. E é uma coisa que as pessoas precisam compreender. Quando uma pessoa tem dinheiro, o que ela gosta de comprar? Ideias. Então, se a pessoa tem muita grana, um bilionário, ele vai comprar o quê? Ideias, pessoal. É isso então, aí. Assim, é muito interessante a gente estar debatendo. Ou poder mesmo, né? Poder, ideias se resume a poder. É muito interessante que a gente está tratando bilionários como se eles fossem pessoas apolíticas, pessoas que não têm viés, que não são... Eu tô desesperado, eu quero falar, eu tô muito desesperado, eu tô com uma coceira aqui infinita. Não, você sabe, é porque assim, eu acho que a maneira que os meninos estão descrevendo a cultura woke é normalmente a maneira que o identitário descreve para vender essa ideia para o capital. Tá entendendo? Vou te dar um exemplo. O negócio do é porque é uma audiência moderna, é um público que vai comprar. Se você pegar algumas agências de DEI, de diversidade, vou dar um exemplo do videogame, que é um ambiente que eu normalmente convivo muito. A Sweet Baby Inc. é uma agência que ficou famosa e tal por tudo que aconteceu, e nós temos depoimentos de ex-funcionário da Sweet Baby Inc. dizendo que
tanto faz se o jogo vai vender, se o jogo vai lucrar. A intenção deles é passar a mensagem. Se a indústria vai cair, se a gente vai botar fogo e ela vai derreter de cima para baixo, tanto faz. A gente tem depoimento disso, tá? Isso não é uma parada que eu tô tirando aqui simplesmente para Depoimento de inventar. funcionário ativo também, falando sobre fazer coerção das pessoas. Exato. E assim, eu gostei muito do exemplo do Giga, burger vai vegano, finalizando, tá? entendeu? Por favor. É. Tá bom, é rapidíssimo, tá? É porque assim, quando o Burger King inclui um burger vegano no cardápio, ele tá tentando atender um percentual do consumidor que vai comer esse hambúrguer, que vai consumir. A gente tem entrevistas, por exemplo, a executiva da Disney promete 50% de personagens LGBTQI, APM, não sei o que lá, até o final de 2022. Isso é um artigo da Marie Claire, eu tenho o link aqui se alguém quiser ver, onde a Carrie Burke, ela prometeu, é óbvio que não deu para cumprir por conta da mudança de maré e tal, mas entendam que é aí que vai ao encontro do argumento do exagero. A nossa reclamação é justamente essa. Para atender um nicho que seria talvez 20%, numa estimativa exagerada, ela quer 50% de personagens, entendeu? É aí que você percebe que existe uma intenção extra muito diferente do lucro. Desculpa de me estender. Vamos lá, então. Tem um comentário aqui do pessoal, né, das coisas que são taxadas como woke que faturaram, né, como Barbie, como The Last of Us e outras coisas. Mas agora é a hora de pergunta ou do Loki ou ou do Luiz ou do Peixoto. Eu posso fazer a pergunta? Que já continua Manda com o que bala. eles estão falando assim. Manda bala. Eu acho que vai puxar um pouco Vocês isso, podem, né? vocês têm 3 minutos para comentar e perguntar, fica à vontade. Se o Peixoto quiser colocar alguma coisa também que Eu quero fazer um comentário aqui sobre Tá bom. a questão se o público afro-americano fosse mais segregado, seria rico e produtivo Não foi isso que eu falei, tá? Foi isso que eu entendi. Mas não foi isso que eu falei. Bom, me parece uma especulação, talvez. Não, eu dei o nome do Walter Williams, é só procurar ter uma entrevista. Não, talvez, mas você tem um caso real disso aí, que é a Libéria. A Libéria é um país formado por negros que saíram dos Estados Unidos. Dane-se vocês, vamos fazer nosso país. E não funcionou. Hoje é um país muito, muito, muito pobre. Então não é bem assim, aí assim. Não, Pablo, o que ele quis dizer é que a economia dos americanos hoje, não, ele se entendeu, você considerar ela separadamente, não é se eles se separassem. Hoje, se você ignora, se você imagina só a economia deles, eles são a 13ª maior economia do mundo. Eles são mais ricos do que vários outros países desenvolvidos, entendeu? É porque tem essa cultura de segregação racial que o fez país os caras terem que inteiro se é virar. mais rico, né, gente? O país inteiro é mais rico. Não, então não faz outros sentido países. o que vocês estão falando, é isso que não faz sentido. Mas vamos deixar. Percebendo que não Heróis, vamos deixar na resposta, vocês comentam isso. Manda o comentário. Não, tranquilo. Mas a pergunta, antes que a gente fique sem tempo. Vamos à pergunta, Luiz. Pode zerar o tempo dele se vocês quiserem, a gente tem tempo. Não, a gente parou. A gente parou. Vamos lá, volta o tempo aí. Então, porque assim, da parte da pergunta, né? É basicamente o seguinte, que foi argumentado aqui. Por que agora eles estão voltando atrás? Por que eles não continuam? Já que os bilionários Ótima estão essa é legal, hein? o mundo e tal, por que agora estão parando? O grande ponto inicial é, como o Milton Friedman fala, que tem uma frase clássica, né, dele, não existe almoço grátis. Por mais que a maioria dessa galera woke tenha a ideia, né, dessa economia planificada, alguém paga, tal, né? Alguém está pagando essa conta e as produções são caras e, assim, é muito incrível, e eu gostaria que a gente também pensasse que essas pessoas, elas criaram a cultura pop praticamente, elas entendem do que estão falando. Então, fazer um filme, vocês acham realmente que eles não sabem qual é a quantidade do público consumidor? O marketing está aí há décadas, então eles sabem que 5% da população é daquela letra lá que eles colocam lá. Eu não falo aqui, né, por falta de respeito, porque eu não sei quais é muita letra, né? agora. Não, e Elvis, eu acho que fica mais gritante quando eram estúdios que estavam acertando uma atrás da outra, como é o caso da Disney. Exatamente. Então, ter esse pensamento, não, eu vou queimar aqui mais de 300 milhões de orçamento em The Marvels com essas 3 personagens que eu já vi no marketing que não fizeram sucesso. Não, mas eu acredito muito que mesmo depois dessa pesquisa de marketing que é feita, me desculpe, a gente está falando da maior economia do mundo, dos caras que criaram tudo isso.
sério mesmo que um executivo vai chegar assim, tá aí, cara, 300, 400 milhões para vocês queimarem, porque mesmo o marketing que vocês me deram aqui tá dizendo que é 5% só desse público que vai assistir esse filme. Mas beleza, cara. Então, assim, como eu falei anteriormente, é muito mais lógico o contrário, pensar que o cara tá investindo politicamente. Aí, politicamente, negão, a galera investe o tanto que for. Olha o Elon Musk, olha, é o investimento do cara. Olha todos os empresários brasileiros, todas as pessoas que trabalham na política, porque o dinheiro do pagador de imposto é infinito. Vocês estão entendendo? Então, o pensamento lógico de vocês, na verdade, é o ilógico. Um bilionário que está investindo na Disney, depois de olhar todo o processo de marketing, todas as planilhas, e for mostrado para ele que apenas 5% do público vai assistir, whatever, seja 10% ou 20% exagerado, como o Giga falou, vai investir $1 milhão, 30 milhões, 400, por causa disso, 5% do público, cara? A lógica de vocês está invertida. Não faz sentido. Uhum. Então, Wagner? Sim, gostaria bastante de falar essa. Por favor. Cara, olha só. Mais ou menos na linha do que o Alves está falando. Você tem uma empresa, no caso, a Disney, que estava acertando todos os tiros, até pouquíssimo tempo atrás. O MCU foi um sucesso avassalador até a fase 3. Eles começaram a fazer os live actions das princesas da Disney e foi, assim, um sucesso surpreendente, provavelmente até dentro da empresa. Eles começaram a franquia Star Wars com um filme que bateu $1 bilhão, e que era praticamente um copia e cola ali de Uma Nova Esperança, né? Uma reformulação. Então, assim, eles começaram todos esses projetos acertando. Você imagina o quê? É um estúdio que sabe o que está fazendo. São pessoas capacitadas, elas entendem do negócio. E, de repente, você percebe que eles mudam totalmente a forma de produzir todos esses conteúdos e todos começam a fracassar. E não tem ninguém nesse mercado minimamente competente para perceber, cara, o que a gente estava fazendo antes estava dando certo. O que a gente está fazendo agora está dando radicalmente errado. Por que a gente vai continuar por esse segmento se não for por uma questão política? Inclusive, eu separei aqui os números, né? Eles começaram, a primeira grande empreitada, que foi Cinderela, já arrecadou mais de $500 milhão com um custo de orçamento muito baixo, pouca divulgação. Na sequência, eles acertaram A Bela e a Fera, e esses primeiros filmes, eles são, assim, realmente tentar fazer Ctrl-C, Ctrl-V das animações clássicas, tentando mudar o mínimo possível. Aí A Bela e a Fera foi lá, bateu mais de $1 bilhão de receita. Um sucesso estrondoso. Aí, depois disso, eles lançaram Aladdin, também bateu $1 bilhão. As polêmicas não eram centrais no filme até então. Depois eles lançaram Rei Leão. 1,6 bilhões de dólares na produção do Rei Leão, a mais cara dessas. Só que aí, com tudo isso, assim, você pega o filme, você faz Ctrl-C, Ctrl-V, conta exatamente a mesma história, tenta fugir o máximo possível das polêmicas. Tá dando certo pra caramba. Aí, de repente, eles decidem fazer a Mulan, cheia de problemas. Esse filme é injusto porque ele foi lançado na época da pandemia, mas assim, Mulan, o resultado de bilheteria foi $70 milhões. Então, assim, é um flop absurdo, mas também foi um flop no serviço de streaming. Ele foi um filme totalmente detonado por todo mundo, porque foi o primeiro filme que eles decidiram que vamos parar de fazer o que tá dando certo e vamos mudar tudo? Vamos fazer a Mulan ser uma criança prodígio desde sempre, porque o importante aqui é passar uma mensagem de empoderamento feminino. Vamos tirar o romance dela com o cara, porque pode ser problemático, e vamos fazer ela ser só uma mulher empoderada. Então, esse é um filme que eles já mudaram. Nada de Mulan. Eles já mudaram totalmente a história original para fazer uma história feminista empoderada. Fracasso retumbante. E aí a gente pega, se você pegar listas de popularidade das princesas da Disney de 2010 para trás, quando não tinha os live actions impulsionando algumas popularidades, você vai ver que no top 1 geralmente é a Cinderela, e aí no top 2 você tem geralmente a Ariel, às vezes a Branca de Neve. Então você tem a mais popular, a mais popular que você ainda tinha disponível, né, porque já tinha feito a Cinderela, a mais popular das princesas, num segmento que tá dando certo pra caramba, cada filme tem uma bilheteria maior que a outra. Aí você pega e muda totalmente a Ariel, muda até algumas questões no filme para que seja ela que dê o golpe final na vilã ao invés do príncipe, que nesses filmes de princesa geralmente tem um papel totalmente secundário. Ele não pode nem ser o cara que salva a princesa no fundo, a gente sabe que isso também tem uma questão da agendinha aqui. E é um fracasso. É o segundo maior custo desses live actions e todos os filmes estavam batendo bilhão, mais de bilhão, caiu para 500 mil, não se pagou, justamente porque teve um custo de produção muito alto. Então você tinha um caminho que estava dando certo e, de repente, eles mudam totalmente para caminhos que começam a dar errado um atrás do outro. E não é porque, de repente, o público do cinema é muito racista e não quiseram ver só porque a Ariel agora é preta. Porque nesse mesmo período, a Moana
que não é branca, estava fazendo sucesso. Por quê? Porque é uma personagem original e foi completamente abraçada. Esse público racista de hoje em dia só um segundo, era o mesmo público que, antes de toda essa questão de cultura woke, o ator mais bem pago de Hollywood era o Will Smith. Ninguém tinha problema em assistir os filmes protagonizados pelos negros. Então, assim, será que é só isso? Não tinha uma visão clara? Aconteceu com a mesma coisa. Até a fase 3, a Marvel estava acertando tudo no MCU. Da fase 4 em diante, um fracasso atrás do outro. Por quê? O que mudou? O que mudou para colecionar fracassos? Em Star Wars, a cada filme de Star Wars, a bilheteria caía. A cada nova série, o universo Star Wars da Disney era enterrado. Por quê? O que estava acontecendo? No primeiro filme, beleza, eles conseguiram capitalizar em cima da nostalgia do fã de Star Wars que estava sedento por algum conteúdo novo. Depois, o pessoal foi ficando cada vez mais cansado, o Luke Skywalker está sendo desrespeitado, muitas coisas que foram levando a isso. Então, assim, vocês acham mesmo que essas pessoas que trabalharam na parte de sucesso, no momento, na era de ouro da Disney, de repente desaprenderam a fazer negócio e eles começaram a colecionar fracassos e não sabiam por quê, não sabiam qual era o direcionamento. Então, assim, para mim é muito mais ilógico você pensar que tudo isso foi feito só para ganhar dinheiro, que eles achavam que tudo isso daria dinheiro, que todo mundo de fora estava vendo que estava sendo fracasso atrás de fracasso, que nada disso estava se pagando, mas eles não. Essas pessoas que trabalham nesse estúdio são tudo, do nada, ficaram estúpidas e não sabiam mais como trabalhar. Por que deu tudo tão errado e estava visível? Aí, só para finalizar com a pergunta, por que então o mercado mudou? E aí, agora, colocar um chapeuzinho de alumínio. Eu acho que não é só por causa do fracasso de bilheteria. Eu acho que é porque, segundo o próprio estudo da The Economist, depois da forçada de barra dessa agenda woke, todos esses fracassos que as pessoas não aguentavam mais, a popularidade da agenda woke começou a cair, e isso é numérico. Os termos começaram a cair, as pessoas foram procurando cada vez menos isso. Então, a agenda woke passou a ter o efeito oposto do que eles queriam, porque virou uma coisa negativa. Tanto que quase ninguém tem coragem de assumir eu sou woke, eu sou lacrador, eu sou lacrola hoje em dia. As pessoas não têm coragem de falar isso. Por quê? Porque realmente todo mundo viu que, no fim das contas, o rótulo de inclusão, de que era tudo bonitinho e tal, que era só porque estavam tentando vender, era fachada, virou um movimento político, e agora é um movimento político que está depondo contra o movimento. Você pode pegar a eleição do Trump, que praticamente prova isso. Essa eleição do Trump, ele teve eleição recorde de mulheres, de latinos, de negros. Nunca tantas mulheres, latinos e negros votaram num democrata nos últimos anos. Por quê? Então agora eles viram que a cultura woke estava atrapalhando politicamente. Republicano. Meu Deus do céu, eu não vou conseguir falar de novo. Esse homem republicano. Então, assim, eles só perceberam que eles estavam atrapalhando e estavam ajudando mais o outro lado do que o lado deles. Então, por isso, eu acho que faz sentido total um recuo. Para que continuar fomentando um negócio que só está deixando o outro lado mais poderoso, se a intenção é política? Essa, para mim, é a principal razão. Eu vou dar um minuto. Ele deixou um minuto pra gente. Eu vou deixar um minuto pra você, Giga, mas eu queria... era longo, desculpa, gente. Eu vou me segurar mais nas próximas. Mas você foi segura, bem. não. Wagner, eu adorei. No meio disso tudo, cara, você lembrou de Mulan, foi a primeira decepção gigantesca para mim da Disney. E de lá para cá, se você reparar, nós não tivemos mais príncipes, né? A Disney acabou com os príncipes. Agora em Branca de Neve é o mendigo, né? Calma. Não temos mais príncipes. Vocês podem notar, então, poxa, essas mudanças não são à toa, gente. Não é. Se você quer fazer um Ctrl-V, como o Wagner falou, de tudo que foi bem sucedido, Ctrl-C, Ctrl-V, por que não continuar fazendo? Porque a ideologia, certo, né? Porque a ideologia está ali, cara. Não tem como não pensar assim. 10 segundos, Giga. 9. Então, eu queria agradecer a todos aí pela presença. Estou brincando. Vamos. Eu queria endereçar a questão da Barbie, mas fica para a próxima resposta. Imagina, eu adorei ouvir o Wagner. Sigamos. Eu nem sei onde está o timer, gente. Desculpa. Até agora eu não vi, não sei onde vi. 10 minutos. Tá aqui, ó. Tá na sem pressa. Tem 11 horas de debate, relaxa.